Sou o Dr. Márcio Morrone, médico, cirurgião plástico aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e eu vim nesse vídeo falar um pouco para vocês sobre a minha história, para trazer inspiração e para fazer meus clientes conhecerem um pouco mais de mim. Contar um pouco para vocês como que eu me tornei médico inicialmente. Desde sempre eu fui evangélico, porém eu fui batizado como católico. Eu, na escola adventista, ali perto da avenida do CPA, eu me tornei evangélico. Fiz o batismo, me tornando adventista do sétimo dia. Foi muito difícil guardar os sábados por conta de toda a rotina que nós temos como pessoas. Mas eu era muito jovem, até podia. Depois fui ingressar na escola salesiana São Gonçalo, aonde eu, com meu conhecimento bíblico, me tornei até catequista durante o primeiro, segundo e terceiro ano. E daí, frequentando juntamente com a escola Master, a rotina para me tornar um vestibulando. Naquela época era verdadeiro ou falso, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Passei e ingressei na Universidade Federal de Mato Grosso em 98, com muita honra. Foi um dos momentos mais felizes dos meus pais. Eu achei que meu pai fosse ter um infarto, porque nessa época, todo mundo me conhece muito assim, nessa época eu morava em Santo Antônio do Leverger, no sítio que eu tenho até hoje, que eu levo meus filhos, em que eu tinha uma rotina muito dura com a minha mãe. A ida do ponto de ônibus até minha casa era um pouquinho distante. Tinha dia de chuva, tinha dias que às vezes era um pouco mais frio, e mesmo assim minha mãe me ajudava, ia comigo toda vez. Meu pai nem sempre, mas minha mãe sempre estava lá comigo. Meu pai viu toda essa rotina até que ele viu a conclusão de que eu poderia passar. Ele ficou muito feliz e quando eu passei, ele ficou muito eufórico. Foi choro, foi soluço, foi uma sensação, uma energia que eu nunca vi meu pai ter. Isso me trouxe uma disposição maior ainda para que eu fizesse a medicina de uma forma muito mais bonita do que eu pensava. Bom, sempre gostei de estudar, sempre fui mais apegado a ler um livro do que ficar jogando videogame, por exemplo. Mas isso estava comigo, não era por conta dos meus pais, era uma coisa minha. E aí eu fui frequentar a possibilidade de dar aulas, me tornei professor particular, para ter um pouco de dinheiro para pagar um bom aluguel, pagar os meus xerox que eu precisava ter na faculdade, para que eu pudesse comer e ter um pouquinho de lazer nos momentos que eu pudesse. E aí encontrei amigos, grandes amigos, que fizeram a gente ter uma escola, que era a escola chamada Panvest, né? Em que nós dávamos aulas de matemática, química e física, ali no bairro Três Américas. Nessa rua, Buenos Aires, nós fizemos uma escola que chegou a ter mais de 100 alunos. Você se já imaginou sendo proprietário de uma escola, sendo estudante de medicina do segundo ano? Então, foi essa a minha história juntamente com mais 5 colegas. Todos estudantes. E nós demos trabalho, serviço para outros estudantes de medicina que foram monitores. Nós tínhamos churrasco, aulões aos sábados, matemática básica, geometria, física, química, de tudo que é espécie. Porque naquela época, passar na Universidade Federal, você tinha que ter um desvio padrão melhor em exatas. Como exatas sempre foi muito difícil, a gente criou essa ideia de ter uma escola para ajudar os alunos, os vestibulandos a passar na Universidade Federal de Mato Grosso, e em outras escolas também. Foi muito gratificante. Até hoje, eu tenho várias pessoas que me encontram na rua, médicos, dentistas, advogados, militares, né, capitães, que conversam comigo e falam, olha, você não lembra de mim, mas você foi meu professor de matemática. Né? E os meus colegas também ficam muito agradecidos por essa época. Foi muito ensinamento, muito aprendizado. Bom, eu estava fazendo medicina, não esqueça dessa história. Bom, terminei a medicina querendo me tornar um cirurgião. Gostava muito de clínica médica, de estudar, de entender, da fisiopatologia, mas eu sempre gostei de ser objetivo. E a cirurgia, principalmente a cirurgia geral, faz com que isso aconteça. A gente encontra um problema e com a cirurgia a gente consegue muitas das vezes resolver imediatamente aquilo que está acontecendo. É muito gratificante para o cirurgião.
Não quer dizer que a clínica médica não resolva, mas talvez demore um pouco mais para que isso aconteça. Me tornei cirurgião geral depois que eu voltei da Marinha. Na primeira vez que eu tentei a prova, eu não passei. Mas eu fui para a Marinha, voltei, fiquei um ano em Campo Verde, trabalhando na zona rural e no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, antes de passar na residência de cirurgia geral no Hospital Júlio Miller, que também é conveniada na Universidade Federal. Me tornei cirurgião geral, fiz trabalhos científicos, me tornei mais conhecido de toda a equipe de cirurgiões do estado de Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, e logo depois me ingressei em equipes de cirurgia geral, cirurgia do trauma, emergências, e continuei ensinando. Me tornei staff tanto do Hospital Santa Rosa, quanto também da Universidade Federal de Mato Grosso, ajudando os internos do 5º e 6º ano. Aprender a dar ponto, a identificar um abdômen agudo, a saber os princípios da cirurgia, levar para assistir uma operação, né, um procedimento. Eles ficavam maravilhados com tudo aquilo. Assim como eu já também fiquei na minha época. Bom, depois da cirurgia geral, eu tive a experiência e o prazer de ter a companhia do Dr. Fernando Arruda, através de um trabalho científico que me levou a entender que era na cirurgia plástica o meu grande envolvimento médico e espiritual. Por que eu falo isso? Porque vocês não sabem a satisfação que traz para o cirurgião, principalmente para o cirurgião plástico, ver o seu paciente feliz com o procedimento que você realizou. A mudança corporal traz uma elevação da autoestima tão grande que só vai ter uma resposta para isso quem já passou por um procedimento. É algo inesquecível, inigualável, que você só vai conseguir mensurar quando passar por um procedimento. E eu percebi isso quando eu vi o Dr. Fernando Arruda operar, vi ele atender muito harmoniosamente os seus pacientes e eu aprendi muito. Foi aí que ele falou para mim: Márcio, você precisa fazer a cirurgia plástica. Você tem a habilidade, você tem a calma, você sabe ouvir, você quer proporcionar o melhor para o seu cliente, de uma forma elegante, harmoniosa, né, trazendo a melhora da autoestima. Foi aí que eu fui para São Paulo fazer a prova, em Santos, porque tinha uma residência voltada mais para a parte estética, e aí eu consegui passar no Instituto Brasileiro de Cirurgia Plástica, Dr. Evaldo Bolívar de Souza Pinto, o nosso falecido Dr. Evaldo. E lá também conheci grandes cirurgiões, principalmente o Dr. Saldanha, e mais outros 10 cirurgiões, todos plásticos, com grandes nomes, tanto de face, de nariz, de corporal, de lipoescultura, e trouxemos grandes experiências. Logo depois disso, me tornei noivo e fui morar com a minha noiva em São Paulo. Mas chegou um momento da minha vida que, perante a necessidade de ficar mais próximo dos amigos, dos familiares da minha esposa, de ter uma rede de apoio melhor, eu voltei para Cuiabá. Já estou com esse vídeo há cerca de 6 anos aqui em Cuiabá. Me sinto mais realizado, estou muito feliz com toda a minha equipe e com o trabalho que eu venho desenvolvendo. Não é fácil no dia a dia lidar com desafios de pacientes querendo a melhora corporal. Cada vez mais a gente precisa de dopamina e a cirurgia plástica eleva essa dopamina lá no alto, quando você vê a satisfação ao se olhar no espelho. Isso eu tento proporcionar para você, meu cliente. Então, se você gostou um pouco dessa minha história, você vai ver que eu sou hoje um cirurgião plástico muito feliz, aqui em Cuiabá, com uma equipe muito boa, sou evangélico, sou da Igreja Luterana com muito orgulho, gosto da Igreja Adventista. Se você me chamar para ir para um evangelho, uma igreja evangélica, eu vou até mesmo na católica se você me chamar, porque Deus é único e eu sempre acredito nele. E eu quero sempre que você saiba que em toda cirurgia eu sempre faço a minha oração por mim, por toda a minha equipe, principalmente por você, nosso paciente. E quando eu tenho dificuldade em conseguir uma solução ou algo durante o procedimento, pode ter certeza que a primeira pessoa que eu penso é em Deus, porque Ele sempre tem que estar ao nosso lado.
Isso é extremamente importante para mim e para vocês. Acho que é a principal mensagem que eu passo aqui como cirurgião plástico. Não se agarre em tecnologia somente, ou técnicas, ou vaidade. O mais importante é você ter Deus junto com você. Se Ele te abrir o caminho, se Ele falar, vai lá e melhore, busque um cirurgião plástico. Eu tenho certeza que isso vai ser necessidade e não vaidade. Se você gostou desse vídeo, então dê o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho para que as próximas notificações dos próximos vídeos cheguem até você.